eu uso a palavra ofício memorial ou ofício religioso, né? Ou ofício budista, ou dependendo da situação, até ritual ou cerimônia, né? Tal. Eu procurei evitar de usar a palavra missa, mas eu penso que não seria errado usar. Não é assim, isso está errado, sabe? Por quê? Porque na verdade nós estamos dentro de uma cultura brasileira, né, que nasceu dos portugueses e tal, né? E você tem uma formação, claro, cristã, que está ali envolvido, né? Mas não tem outra palavra, simplesmente, sabe? Então, quem não entende, por exemplo, a palavra ofício religioso, vai usar missa, não tem jeito, né? Agora, se um monge que tiver nessa oportunidade fala assim, eu acredito que seja mais interessante usar a palavra ofício religioso do que missa, aí a pessoa começa a entender, fala assim, eu vou tentar começar a usar essa palavra, talvez, né? Agora, pode ser que não, mesmo assim a pessoa, apesar de ter ouvido isso, a pessoa fala, não, mas para mim não importa, a palavra é qualquer coisa, é a mesma coisa, então para mim missa tá bom. E continua usando missa. Pode acontecer isso, sabe? Agora, o que é importante em relação ao sentido, o significado do que vem a ser essas realizações desses cultos, dessas cerimônias, desses ofícios, né? No caso do Jogo Shincho, embora, claro, né, nós temos esses rituais memoriais, né, ofícios memoriais que a gente fala, que, tipo assim, faleceu uma pessoa da família, aí você faz o soshi, né, seria o ritual fúnebre, né, depois passa uma semana, 7º dia, chama, né, depois 49 dias, 1 ano, 3º ano, 7º ano, 13º ano e assim por diante, né. As pessoas, na verdade, pensam que se faz o ofício memorial para quem? Bom, quem já ouviu, né, que a gente já falou, você já está respondendo certo, né? Mas a nossa mentalidade comum, seria de que, não, eu estou fazendo isso em intenção ao falecido, né? Porque a pessoa faleceu, então eu vou fazer esse ofício memorial, ou missa que seja, para a alma, o espírito que seja da pessoa falecida, para que ela esteja bem, em paz, que possa se elevar, possa, né, se purificar, tal coisa assim, né? Agora, no Jogo Shincho, principalmente, esse ofício que é realizado não é para os mortos, é para nós mesmos, né? Aí, no momento, existe o quê? Existe toda uma ritualística, assim, existe toda uma etiqueta, existe todo um processo, né, de a gente participar desse ritual, né? Começando com o quê? Primeiro, a gente tem a parte de etiquetas, né? Então, você estando ali diante do oratório, seja o altar do Buda, você tem que ter humildade, respeito, né, tudo mais. Então, você vai estar usando, assim, instrumentos que seriam apropriados para o momento, né? Você vai usar o Shisho, o Nenji e tal, livro de ofício e tal, para participar do ritual, certo? Aí vai entrar na questão de que vai primeiro ler o texto sagrado. Geralmente deixou Shinge, Amidakyo, né? Esses textos, né? Por que está lendo? Isso está lendo para que a pessoa que faleceu possa se elevar espiritualmente e tal. Talvez a gente pense assim, né? Não, na verdade está se lendo para você ouvir o ensinamento. Entende? Acontece que esse texto que a gente leu, por ser um texto tão antigo também, né? E pela nossa ignorância também, principalmente, infelizmente a gente não entende fácil esses ensinamentos, né? Então, essas palavras que foram proferidas pelo Buda Shakyamuni há mais de 2.500 anos atrás, pelo mestre Shinda, que escreveu esses textos há 100 anos atrás, que hoje a gente não consegue entender, apesar de estar lendo e ouvindo, o monge, a gente recebe a oportunidade, depois de fazer essa parte da leitura, de fazer a explanação, que seria o Howa, né? O que seria a Howa? Seria a decodificação desses ensinamentos que nós recebemos, toda essa história longa do budismo, do ensinamento, da sua essência, do seu ensinamento, para o dia atual, para a nossa vida, certo? Então, quer dizer, o monge que está fazendo essa explanação e tal, ele vai falar sobre o ensinamento voltado para nós mesmos, na verdade, tá? Então, quer dizer, é um momento que a gente ouve o ensinamento,
Mas como a gente não entende que está sendo, né, através da leitura, ouvir e entender, então os monges fazem o compartilhamento desse ensinamento para a linguagem atual. E agora, como nessa palestra de hoje, eu encerrei com a leitura de uma das cartas do mestre Benga, né? Então, no nosso jogo Shincho, é dito assim que para a gente sempre fazer o possível, de depois que a gente fala, né, que nós monges fazer uma explanação sobre o ensinamento, procurar encerrar a nossa fala com a leitura de uma das cartas do nosso oitavo patriarca. Por quê? Porque apesar de a gente ter recebido uma chance um pouquinho mais de estudar aprofundadamente o ensinamento, a nossa ignorância, infelizmente, faz com que muita gente, às vezes, pegue errado o ensinamento, receba errado o ensinamento, apesar de todo o esforço de aprender, né? E, de repente, alguma coisa que a gente falou, que a gente tenha falado, não tenha transmitido de uma forma totalmente correta, né? Então, para finalizar essa oportunidade dessa cerimônia, vamos, mais uma vez, então, refletir em cima dessas palavras do mestre Benga, para a gente guardar no fundo do coração as palavras corretas. Só que, claro, as palavras do mestre Benga já foram escritas há 500 anos atrás. Então, na verdade, a gente tem que falar de novo, né? Só que, bom, pelo menos, até agora, a gente encerra-se dessa forma com a leitura da carta do mestre Benga, né? Então, quer dizer, um trabalho para tentar se desenvolver, para chamar mais pessoas, para tentar falar em português e tal, está acontecendo, né? Eu digo assim que estamos tentando fazer o melhor possível, eu acredito, né? Os monges em cada templo, eu acho que tem suas dificuldades, né? Não é nada fácil, né? Viver dentro de uma organização ainda bastante limitada, né? Mas, dentro do que é possível, acho que cada um de nós está fazendo a sua parte, né? E a gente está pedindo, também está esperando, né, poder contar com a participação de todos os senhores juntos nessa caminhada, né? Aí que, claro, entra essa questão de a gente estar falando, a união faz a força, né? Unir cada um, né, o seu potencial, a sua capacidade, né, suas dificuldades e tudo mais, e tentar levar junto, né? Isso é importante. Desculpa, o tempo está passando, mas desculpa, não sei se respondi tudo também, mas depois também lá, né, se quiser trocar ideia, fiquem à vontade, né? Desculpa, o tempo já passou bastante, eu acho. Até 2h30, acho que o café já... Bom, acho que o café já está pronto lá fora, assim, né? Beleza, né? Alguém? Desculpa, alguém mais? Não, né? Bom, eu vou deixar falar o seguinte, né? A gente hoje, quando estiver aqui, claro, assim como outros monges que estão à disposição, né? Trocar ideias a respeito do ensinamento. Bom, desculpe, só complementando mais uma coisa, né? Embora não tenha sido a pergunta. Depois que faz o Hodi, né, o ofício, na maioria das vezes a família oferece tipo assim, uma refeição, né? Por que faz isso? Chamar o Hodi. Né? A família agora tão longe, tá, né? Aqui agora no Sochi, no Hodi, está se encontrando depois de tantos dias, tantos meses, tantos anos. Dá para fazer uma festa, né? Então vamos fazer. Aí o brasileiro fala, não sei por que os japoneses morrem alguém da família e faz festa. Né? E não é fazer festa, né? Por que faz o chá? Né? Na verdade, essa parte do chá, não precisa ser um gotsou lá fazer, né? Sashimi, porco assado, não é nada disso, sabe? Onigiri com tsukemon e tá bom, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, é aquele momento um pouquinho mais descontraído, né? Que a pessoa está tomando chá e tal, mas que você, né, todos nós que participamos de um ofício ali, um monge que falou sobre o ensinamento, mas, veja bem, cada um interpretou de uma forma talvez diferente, né? Então, naquele momento que vocês estão reunidos ali, depois do ofício, na hora, digamos, um pouquinho mais descontraída de chá, aí você pergunta para o seu irmão, para o seu pai, para o seu tio, né? Ó, eu recebi esse ensinamento dessa forma, mas será que eu recebi certo? O senhor como é que entendeu esse ensinamento? É para trocar a ideia dentro do que foi transmitido depois ali fora, né? Esse que é o momento do Otoki, sabe? Mas não, hoje em dia, poxa, né? Aqui a gente ouve falar que não pode falar mal dos outros, né? Chega lá fora, você está falando mal dos outros. Termina o baile, né? Saiu lá para o Otoki e já está falando mal dos outros. Isso é a natureza humana, né? A parte de fogo, ela
Infelizmente está acontecendo isso cada vez mais. A carne, a gente chama de show de indrori, né? Que são essas culinárias que não usam carne, né? Na época do Buda, ele esclareceu que nós devemos procurar seguir 8 caminhos corretos. E dentre isso existe uma palavra shodhi, né? Que seria assim, o esforço correto, sabe? Aí, o que aconteceu? O esforço correto é que no momento em que a gente perde alguém da família, pela lamentar a perda de alguém da família, né? Você fala assim, poxa, mas a vida que nós recebemos nesse mundo, embora a forma seja diferente, todas as formas de vida são iguais, diz o budismo, né? Então, tipo assim, você está lá, vê um peixe nadando ali no rio, você vê lá um gado ali, um porco, um gado ali e tal, vivo, andando, correndo, comendo as coisas e tal, né? Você, no momento que perde alguém da família, você sente essa dor, essa perda. Então, refletindo esse sentimento de dor, de sofrimento da perda de uma vida, você pelo menos faz um esforço para que outras vidas não sejam perdidas, desperdiçadas nesse momento. Só que se a gente analisar então, nesse ótica do budismo correto, né, o que seria então a vida, porque veja bem, tem coisas invisíveis a nós que está aqui nesse ar, nesse oxigênio. Então no momento que você respira, está entrando um monte de micro-organismos dentro do seu corpo. Só que felizmente, digamos assim, existem outros elementos, outros bichinhos dentro do nosso corpo que está combatendo e está fazendo com que a gente não fique doente. Só que isso significa que nós, na verdade, inconscientemente, estamos matando outros bichos no momento que nós respiramos ou tomamos um copo d'água, que lá dentro tem um monte de bichinho também, certo? Então, se a gente for seguir corretamente o que é show de não tirar a vida, você não podia nem respirar. Mas será que a gente consegue fazer isso? Não consegue. Mas então, pelo menos aquela vida que você vê que está mexendo, que está lá, né, um animal, né, um peixe, um frango e tal, você procura evitar de tirar essas vidas, pelo menos no momento que você está de luto. 49 dias, ou quem sabe até um ano, né? E você ainda lamenta a perda do ente querido, e você lembra, né, saudade, a vida dessas pessoas que se foram, você respeita essa vida. Então esse é o esforço do Shodhi, aí que deu origem ao Shodhi Indrori. Então não é que ele fala assim, se não fizer isso, vai castigar, sabe? Que Deus vai castigar, Deus vai castigar, não é isso, né? Mas é o esforço que nós devemos procurar fazer de uma forma correta. Isso que é o ensinamento do Buda. Porque por mais que a gente procure fazer correto, a gente está errando, né? Por isso a gente tem que ter a compaixão do Buda na vida, senão não há como a gente vir a tornar-se um Buda, né? Então, como eu disse, né, assim como outros monges, nós estamos à disposição. Quem tiver perguntas, dúvidas, estaremos à disposição. Espero que esse dia de hoje também seja, né, bastante produtivo para todos nós. Mais uma vez, gostaria que juntos, né, reverenciando a Minasamá, possamos encerrar essa cerimônia, essa explanação de hoje. O nosso muito obrigado e encerramos hoje, né?